Bom, gente, então vamos lá para mais um Pergunte ao Pastor. Acho que esse é o quinto Pergunte ao Pastor de 2025. É, Lembrando que quem puder abrir a câmera, é bom a gente ver, é bom a gente poder interagir com vocês. Como a gente falou no último Pergunte ao Pastor, não é um podcast, né, pastores? Com certeza. É uma aula onde é para a gente participar. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários sobre as respostas dos pastores, mandar no chat também, enfim. E para começar, eu quero saber se tem alguém que pode fazer uma oração para nós. Alguém que se voluntaria para orar para a gente começar? Posso, Giovana? Ai, amém. Soraya vai orar para a gente. Amém. Pai de amor, Pai Santo, graças a Deus por esse momento, esse tempo assim, aprendizado da Tua palavra, Senhor. Eu esteja abençoado, Pai, do Senhor, a nossa mente, nosso coração, que tudo que vier, Senhor, seja conforme a Tua vontade, Senhor, e que os esclarecimentos, ó Pai, as dores, Senhor, sejam, ó Pai, afanadas nos corações, Senhor Jesus. Abençoe o pastor Ednei, abençoe a pastora Rose e a Joana, que estão no comando, Senhor. O Senhor esteja os abençoando, capacitando, ó Pai, dando com sua vontade o teu querer, Senhor. Dá cada dia mais, ó Pai, a nós, ó Pai, o desejo, Senhor, de te ser, o desejo, ó Pai, de aprender de ti, de estar mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por agora, Senhor, que vamos estar com o Pai, aprendendo mais de ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, eu deixei alguns microfones de vocês no mudo para a gente poder se ouvir bem. Mas qualquer hora que alguém quiser falar, é só apertar o microfoninho, ficar do mudo e falar, beleza? Bom, a primeira pergunta, eu já vou começar com uma pergunta para os pastores, que foi uma pergunta que eu achei bem interessante e eu acho que vai esclarecer muita coisa. Uma pessoa perguntou, pastores, se os livros que foram lidos no Rota ou na LIC valem para o Rota. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Quem participou da LIC semana passada, se pode dar um check nos livros da Rota. Olha, gente, graça e paz, meus irmãos e irmãs. É muito oportuna essa pergunta, porque eu imagino que quem fez essa pergunta não está aqui, né? Quem fez essa pergunta, mas não vale espiritualmente, vale sim do ponto de vista de crescimento, vale sim do ponto de vista de engajamento, mas do ponto de vista de dar um check lá para o Rota 66, não vale não, né? Mesmo porque leu muito pouco lá, não vai fazer tanta diferença na Rota 66 do ano todo. A pessoa que falou para mim falou assim: eu passei mais de 4 horas na LIC. Tinha que valer. Mas fala para essa pessoa que ela já foi muito abençoada, né? E ela vai ser abençoada em dobro agora no Rota 66. Para quem não sabe, né? Um detalhe interessante que alguém mandou uma pergunta para mim e falou: pastor, na quinta-feira à noite eu tenho compromisso, eu não posso participar online, mas todas as vezes eu assisto a gravação. Então, a gente sabe que, além de vocês online, que nos prestigiam aqui, né, no online, muita gente vai ser abençoada depois, né? Nós temos 500 pessoas vinculadas no nossa rota esse ano, no nosso Rota 66, e esse ano a gente está com uma novidade, que eu acho que já posso falar, né, Gi? Que a gente convidou professores, além desses professores que vocês já estão tendo contato no início de cada livro e no final, com aulas gravadas, nós temos uma gama de pastores, pastoras, bispos e bispa que passaram pela nossa igreja nos últimos anos ministrando. Nós convidamos eles para escolherem um livro e darem uma aula para nós. Então, nos próximos livros, em breve, nós vamos ter professores convidados que são relacionados com a nossa igreja. E essas aulas, então, elas têm uma repercussão, elas têm
uma profundidade, uma amplitude muito maior, né? Então, esse Rota 66 é importante, o Pergunte ao Pastor é importante, o tempo que a gente tem das aulas que iniciam cada livro são muito importantes. E para quem não participou, não é da nossa igreja, não sabe o que é o LIC, ou a LIC, né? Esse ano foi a 11ª edição, que nós, durante 80 horas, na verdade foram 81 horas e meia, nós lemos a Bíblia toda lá no altar da igreja de forma ininterrupta. E em torno de 450, 500 pessoas se revezaram nessa leitura em voz audível, né? Que é a LIC, que a gente faz todo ano. E foi uma grande bênção. Se você quiser, entra no YouTube da igreja, no culto de domingo passado, você vai ver lá o final da rota. Diversas pessoas comentaram o quanto foi significativo, o quanto foi empolgante, emocionante. Então, por tudo isso, vale a pena fazer o Rota 66 e vale a pena fazer a LIC. Então, tá bom essa resposta? Amém. Nunca é demais ler a Bíblia, né? Exatamente, Nunca é exatamente. demais. Bom, então as perguntas de hoje, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Em vez da gente ir por livros, a gente vai na ordem que as perguntas chegaram para nós. Então a gente vai passear um pouco em todos os livros aí que nós lemos nos últimos meses, tá? E se alguém quiser mandando mais perguntas aí, fique à vontade, a gente vai encaixando. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta na ordem tá lá em João 5. Na verdade, a pessoa colocou vários versículos para embasar a pergunta dela, e eu vou ler do jeito que ela me mandou aqui. Então, ela coloca em João 5, 27, fala que deu-lhe autoridade para julgar. No versículo 30, fala que o juiz é um justo juiz. Em João 3, de 16 a 19, fala que Deus enviou o seu filho não para que julgasse o mundo. Então a pessoa ficou confusa se é ou não para julgar o mundo. Então fiquei confusa sobre a fala dos dois capítulos. Jesus vai julgar? É para julgar ou não é para julgar o mundo? Entenderam, pastores, a pergunta? Então Entendi. tá com vocês. Posso começar, pastora? Começar, pastor. Queridas irmãs e irmãos, né? Quando Jesus, é importante essa pergunta, porque quando a gente tira o texto do contexto, ele cria muitas vezes pretextos, né? Por exemplo, tem alguns momentos que Jesus fala que não era para contar para ninguém o milagre, e tem outros momentos que ele fala para contar. Então, às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um livro de um capítulo só, escrito em um dia por uma pessoa só para outra pessoa, quando na verdade foram mais de 40 autores em torno de 1.500 anos escrevendo em contextos, e a única coisa que era igual era o Espírito Santo ministrando. E por isso que a Bíblia, nessa diversidade, ela tem uma lógica e ela se encaixa, né? Então, dando essa introdução, a resposta é que Jesus cumpriu esses dois papéis. A resposta é que ele veio como Salvador, e por isso, como Salvador, ele não veio para julgar. Lembra da mulher adúltera que ele falou, Jesus tinha santidade para atacar a pedra na mulher. Ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? João capítulo 8. No entanto, ele fala, eu também não te condeno. Ou seja, ali ele não foi, ele falou, vai e não peques mais. Ali ele usou o papel, ele cumpriu o papel de Salvador. Mas haverá um dia em que ele julgará. Ah, mas isso escatologicamente é no futuro? Mas ele vai julgar baseado na palavra dele. E a palavra dele é presente. Então, ele cumpre o papel de Salvador, mas ele também é o juiz. E como que ele é o juiz? Ele é o juiz na medida em que ele ministrou a palavra e ele não vai voltar atrás nessa palavra, e esta palavra é que nos julga. E João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é a palavra. Então, só para exemplificar tudo isso que eu estou falando, eu não vou ler o texto todo, mas se a pastora Rose puder, ou a Giovana anotar aí no chat, 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro fala assim, né? No capítulo 4 em diante, 1 Pedro 2,4, chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha agora. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, os que não credes, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, a mesma pedra que é aquela pedra que sustenta a casa, que dá o ângulo, que dá sustentabilidade para a casa, é a pedra de tropeço para quem não acredita. Então, Jesus é o Salvador, mas ele também é o Senhor. Lá em Filipenses, a Bíblia fala que um dia todo joelho confessará que Jesus é o Senhor. Não fala que todo joelho vai confessar que ele é o Salvador. Então, hoje nós podemos aceitá-lo como Salvador. E ele sendo o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, deve ser. Mas haverá um dia em que os déspotas, os ditadores deste mundo, do passado, do presente e do futuro, mesmo não crendo em Jesus, como pedra angular, vão se dobrar e dizer: ele é o Senhor, porque ele será o juiz. Não sei se foi suficiente. Perfeito, pastor. Ou seja, a primeira vinda de Jesus, a missão é salvação e oferecer graça, e a sua segunda vinda, oferecer juízo, né? Oferecer pleno juízo, e é isso. Muito bom. Amém. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa, complementar essa pergunta? Eu quero colocar mais dúvida. Fala. Tem uns textos assim, Jesus fala que ele é paz, né? Que ele é manso e humilde e tudo, que o reino de Deus, né? É o amor, é gozo, é paz, é consolação. Mas tem alguns textos que falam assim que o reino de Deus deve ser tomado à força. Como explicar isso, pastor? Não vim para como é Para que trazer é? paz, deixa eu pegar Trazer paz, mas trazer guerra. isso. Obrigado, pastor. Eu ia fazer essa pergunta para a senhora. Gente, esse texto, quando Jesus fala assim, né? Quem não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Quando ele fala quem não abrir mão do pai, da mãe, de todo mundo por amor a mim. Então, esse texto não está falando que Jesus quer que a gente brigue com todo mundo e que a gente abandone todo mundo e que viva uma vida de violência. Não. Esse texto está falando que o esforço se dá pelo fato de eu lutar contra a minha carne. Lembra lá em Lucas capítulo 9, quando alguém falou para Jesus: eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar o meu pai e minha mãe. Jesus falou: tem que ter prioridade na vida. Então, quando eu coloco buscar Mateus 6,33 em primeiro lugar o reino de Deus, não tem dois primeiros lugares. Primeiro lugar, prioridade. A palavra prioridade não existe plural. Prioridade é singular. É um contrassenso falar que prioridade é plural. Não existem prioridades. Então, quando eu busco como prioridade, como primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não quer dizer que eu vou sair por aí brigando com pai e mãe, mas eu vou ter de tomar com esforço isso como verdade na minha vida. E tomara Deus que não. Mas se em algum momento eu precisar definir quem é a minha prioridade é Jesus. Ainda que eu ame muito a minha família, meus pais e todos mais. Respondi, pastora? Respondeu. E eu acho pai que no texto, pastor, que ele coloca assim: eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Não tem erros contra os sogros. Eu achei isso pai. É verdade, é verdade. Bom, continuando então, a gente tem uma outra pergunta sobre João. A pergunta é lá sobre João 5:41 e os próximos versículos, né? Que fala que Jesus não aceita a glória que vem dos homens. E aí a pessoa pergunta se isso era porque ele ainda não tinha sido glorificado pelo Pai. Por que que Jesus fala que não aceita a glória dos homens? Eu vou falar uma forma resumida e o pastor fala a forma dele mais profunda. A minha forma resumida é que ele não aceita a aprovação humana.
às vezes a nossa forma de interpretar, né, o texto, ela muitas vezes ela é muito limitada pelas nossas traduções, pela nossa visão de mundo. Mas na verdade Jesus estava rejeitando a aprovação dos homens quanto àquilo que ele fazia. Porque muitas vezes, trazendo para dentro de nós, né, quando nós queremos a glória humana, nós queremos a aprovação humana. E Jesus não precisava e nem dependia da aprovação de ninguém, apenas mesmo do Pai. E o Pai o aprovava e dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Amém, amém. É exatamente isso, pastora. E essa conversa, queridos, ela começa lá na Bodas de Caná da Galileia. Esses dias eu fiz uma cerimônia ecumênica de uma moça da igreja que se casou numa igreja católica, e aí eu fui falar sobre a questão da Bodas de Caná lá na minha prédica, na minha homilia, né? E foi interessante que eu fiquei um tanto quanto preocupado na hora de ler aquele texto, quando Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Por quê? Porque no contexto bíblico, Maria queria que o filho dela fosse honrado e glorificado. E ela sabia que o filho tinha poder para resolver isso, porque ela sabia que era o filho dela. Mas Jesus fala: não está na hora de eu ser glorificado. Um dos motivos que ele pedia em alguns contextos para as pessoas não contarem o milagre é porque ele não queria ser glorificado antes da hora. Porque se as pessoas começassem a honrá-lo antes da hora, ele não ia para a cruz por rejeição da população. E o momento decisivo, se você abrir o texto aí, quando os gregos foram até Jesus para conhecer Jesus. Quer ver? É João, capítulo de número 5? Será que é 5? Deixa eu achar aqui, que eu não separei esse texto. João 5, quando fala que... Não, acho que não. Quando fala que os gregos foram até, acho que Filipe, querendo conhecer Jesus. E aí, aqui, ó, João capítulo 12, verso 20. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram para Jesus. Olha o que Jesus falou: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele fala: eles usam do trigo. Se o trigo não cair e morrer, não germina, não frutifica. Então, quando a fama de Jesus chegou no mundo grego, na cultura helenista, os gregos, os estoicos, os que gostavam de toda a filosofia platônica grega, eles estavam querendo colocar Jesus nesse patamar de um pensador, de um filósofo grego. E talvez quisesse levar Jesus para a Grécia. Jesus fala: opa, acabou. Está chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como que ele foi glorificado? Na cruz. E aí, João capítulo 17, quando Jesus faz a chamada oração sacerdotal, ele fala assim, né? Verso de número 4. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, Pai, me glorifica contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, lá em Filipenses fala que ele se esvaziou da sua glória. Agora, ele, terminando o seu ministério aqui, o propósito pelo qual ele veio, ele fala: Pai, está na hora de ser glorificado ainda. E lembra quando Maria vai tocar nele lá ressurreto? E ele fala: não, me toque ainda. Né? Quer ver? João capítulo de número 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz: subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então, quando Jesus fala que não aceita a glória humana, ele está ensinando a gente. Quantos de nós queremos a aprovação da sociedade, dos seguidores, queremos, não é lacrar, como chama? Me ajuda aí, gente. Um velhinho de 60... viralizar? Não é para viralizar, quando você faz uma coisa que todo mundo gosta. É lacrar.
É lacrar? Lacrar. Lacrar. É cancelar que é errado, né? É. Isso. Então, a gente às vezes quer falar alguma coisa para ter adesão, para ter apoio, para todo mundo falar, nossa, como o pastor é bom. E Jesus falou: quem faz para conseguir aprovação aqui, o seu galardão é só aqui. Agora, quem faz para receber a glória de Deus é no outro patamar, né? Então, por que Jesus não recebeu glória humana e não queria? Porque isso atrapalharia o propósito dele, que era glorificar o Pai através da salvação da humanidade. Sim, amém. Bom, caminhando aqui, é, a outra pergunta ainda é em João, deixa eu só. Peraí, rapidinho. João, lá em João 5, quando Jesus fala que. Peraí. João 5:45. Quando fala que quem acusa é Moisés. O que que significa isso, né? Quando Jesus fala que quem acusa é Moisés. Não penseis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem puseste a vossa esperança. Então, É a pergunta é para explicar por que que Jesus fala isso. porque Moisés é o legislador. Moisés é aquele que trouxe a lei. E a lei, conforme o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ela veio como a palavra que ele usa é aio, e a palavra aio no grego é pedagogos. Então a lei veio como aquele tutor, aquele mentor, para mostrar para a criança aquilo que ela não pode fazer. Mas o próprio Jesus fala isso, e Paulo fala isso, que ninguém é salvo pela lei, porque a lei mostra que nós somos pecadores. A lei mostra que nós precisamos de salvação. E a lei aponta para Jesus. Então, se eu caminhar da condenação que vem pela lei para a salvação que vem por meio do todo o Antigo Testamento, Moisés ele é considerado uma tipologia de Jesus. Então, quando lembra que Jesus fala para os seguidores de Moisés, vocês atam fardos tão pesados no ombro das pessoas que nem vocês carregam e nem eles conseguem carregar. Ele fala assim: vocês ficam na porta dos céus, não entram e impede os outros de entrarem. Então, o povo adorava, idolatrava, era seguidor de Moisés. Só que não levava a sério quando Moisés falava do peso da lei e quando Moisés apontava para Jesus como Messias. Então, quando Jesus fala, né, não penseis que eu vim acusar perante o Pai, não. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Por quê? Porque Moisés é aquele que trouxe a lei. E como ninguém pode cumprir a lei 100%, se não for por meio da graça, então Jesus ele está falando, pela lei vocês estão condenados. Quem deu a lei foi através de Moisés. Então, é Moisés que está acusando vocês. Perfeito. Algum acréscimo, Paty? Não, tudo lindo. Eu ia fazer uma pergunta pro pastor, mas eu não vou, não. Eu acho que você pode fazer, ainda mais por uma pergunta difícil. Pode. A gente combina o seguinte: como não está no escopo da nossa coordenadora, você faz a pergunta e aí pode ficar para o próximo, pergunte ao pastor. Isso eu vou deixar para o próximo. Pode ser que fique para o próximo, porque é muito escatológico. É assim, quando a gente toma conhecimento da lei, nós nos tornamos culpados dela. Mas e nos casos das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e da lei, elas vão para o inferno também, mesmo sem nunca ouviram falar, e elas são condenadas se morrerem sem Jesus? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu posso antecipar um pouquinho. Eu acho que a gente pode fazer uma votação. Quem é que acha que o pastor tem que responder essa pergunta agora? Levanta a mão aí. Eu acho. Acha? Então vai, Tá então bom. vai. Bom. Gente, é uma pergunta que ela parte de uma lógica humana, mas que ela não tem uma fundamentação bíblica, e eu vou tentar explicar o porquê. A Bíblia não fala que a lei condena. A Bíblia fala que a lei mostra quem está condenado. Então, imagine uma pessoa no escuro, sujo de terra, sujo de barro,
na iminência de afogar, de morrer com todo um contexto ruim. Se você acender a luz, não foi a luz que matou a pessoa. A luz mostrou quem estava morrendo. Mas quem mata a pessoa é aquele ambiente hostil, é aquele veneno, aquela faca, aquele espinho, que a pessoa não estava vendo, mas estava sofrendo por causa dela. A lei é essa luz que mostra que nós estamos indo para o inferno, ou estávamos indo para o inferno. Porque se eu entender que quem está na ignorância vai ser salvo pela ignorância, então é só não pregar para mais ninguém. Então, se eu entender que essa é a lógica, o missionário não está levando salvação, ele está levando condenação. Percebe que a Bíblia, pela Bíblia, ela se explica? Por que Jesus mandou ir pregar para o mundo todo? É melhor deixar na ignorância. Porque na ignorância eles não conhecem e vão ser salvos. Nananina, não. Romanos fala que ninguém pode alegar ignorância. A natureza mostra isso. Tem um livro muito bom chamado Fator Melquisedeque. Esse livro fala que em todas as culturas do mundo, esse cara era um missiólogo, a gente descobre sinais visíveis da lei de Deus na natureza e em todos os outros aspectos, falando que nós caminhamos para uma vida longe de Deus. Esse livro, Fator Melquisedeque, ele conta uma história de uma tribo que ele teve contato e ele viu um ritual nessa tribo que não era uma tribo de 2000 anos, não, a tribo de indígenas aí de algumas décadas atrás. E ele falou que essa tribo tinha um ritual que eles colocavam um barquinho no rio e o pajé impunha as mãos no barquinho e transferia todos os espíritos ruins para aquele barquinho e aquele barquinho era levado embora pelo rio. E aí, se você for fazer um paralelo disso, na Bíblia fala de 2 bodes que o sumo sacerdote impunha as mãos. O bode expiatório, que morria e o sangue era derramado no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, e o bode emissário, que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele e transferindo o pecado no dia de Yom Kippur, sobre todo o povo sobre aquele bode era lançado para o deserto, para morrer pelas feras no deserto, simbolizando que o pecado estava sendo levado embora. E é por isso que Jesus foi sacrificado fora dos muros de Jerusalém, ou seja, fora da cidade, no deserto, para cumprir esse ritual que no Antigo Testamento era feito apontando para ele. Então, pastora Rose, nós nascemos pecadores. E por termos nascido pecadores, nós pecamos. E por sermos pecadores, nós estamos devendo para o diabo, que inventou o pecado. E por estarmos devendo para o diabo, nós vamos pagar com a nossa própria vida. Isso, independente de conhecer a Cristo ou não, esse é o fato. Deus, pela sua graça, desde o nascimento, ele nos dá o privilégio de invertermos essa ordem, essa lógica. Tanto é que nós, metodistas, cremos que as crianças, independente da fé dos pais, a graça de Deus está sobre a vida delas e, nessa condição, elas são pecadoras salvas. Amém. E nós acreditamos, então, que quando a gente vai anunciar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, a gente está anunciando a graça, acendendo a luz para mostrar, vocês estão indo para a morte, mas tem alguém que já salvou vocês. Ô, pastor, diante disso, eu tenho um exemplo que eu gosto de usar ele, que é algo que aconteceu comigo. Eu sempre achava dinheiro na rua e ficava toda feliz. Nossa, que legal, achei dinheiro. Aí entrei para a faculdade de Direito e um belo dia na aula descobri que pegar dinheiro achado na rua é roubar, né? Porque você fala aquela frase, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Não sei quem já ouviu. E aí eu descobri que era roubo. E aí depois daquele dia que eu descobri, eu nunca mais achei nada, sabe? Até achei spy. Mas eu não tinha conhecimento da lei. Mas, ao conhecer a lei, eu estou sendo protegida por ela. Então, a lei, ela não condena, mas ela protege. Porque mesmo sem saber da lei, eu poderia ser presa ou algo muito ruim poderia acontecer comigo se eu achasse um grande dinheiro na rua e não devolvesse. Né? Então, a lei, ela me protege, não me condena. Exatamente. Pastora, imagine uma pessoa
que não conhece a Constituição do Brasil e ela mora num outro país e lá a lei é diferente. Se ela chegar aqui e infringir a lei do Brasil, mesmo sem conhecer, ela vai ser presa e vai ser julgada. Ninguém é inocente por ignorância. Até porque existe uma moralidade que permeia, né, os nossos corações, é até um ponto, assim, até de... Não é que prova a existência de Deus, mas é um ponto que os apologetas usam para definir que essa moralidade que habita em nós, ela não parte de um nada, mas ela parte de um Deus que também é santo. E é isso. Muito bom o nosso podcast, pastor. Tô amando, tô amando. Eu acho que vocês podem abrir um podcast mesmo. Mas foi muito bom, acho que foi bem esclarecedor os exemplos, né? E toda a contextualização. Perfeito. Gente, comentários. Estão Não, foi conseguindo ótimo. acompanhar? Gostei bastante. Que bom. Por Deu isso para que é bom entender. responder no momento, né? Porque aí a gente vai fluir. Perfeito. E eu tô gostando da pastora trazendo as perguntas hoje também. É, Tal, o pastor já, começou a trazer. eu espero que ela esteja preparada para o próximo gabinete, nós vamos ter segunda-feira. Porque... Olha, a próxima pergunta, eu achei ela bem, assim, polêmica, interessante também. A pessoa colocou, na verdade, uma pergunta ampla sobre Juízes 19, que é a história do levita e da concubina. E basicamente a pessoa falou assim: socorro, me explica essa história, porque ela é muito esquisita. Então, tá aqui, né? Essa história é uma incógnita para mim. Como assim o levita podia ter uma concubina? Por que que o homem fez isso? Por que que essa história aconteceu? Então, o que que eu queria pedir para os pastores? Já que a pergunta é meio ampla, assim, para vocês tentarem dar uma contextualizada sobre essa história para a gente lembrar e explicar tudo, basicamente, porque a pergunta ela é tipo assim: socorro, me explica essa história. Eu vou, como tem muita mulher hoje, eu vou deixar a pastora começar. Não, pastor, pode começar. Queridos, esse texto, ele é interessante e é muito boa essa pergunta, Giovana e quem a fez, porque a gente que ama a palavra de Deus, a gente que tem na Bíblia o nosso livro de princípios, a gente é tentado a achar que porque está na Bíblia é de Deus e Deus aprova. Sim. A gente corre o risco de achar que porque está na Bíblia eu posso fazer. No entanto, a Bíblia conta que Judas traiu Jesus, a Bíblia conta que Caim matou Abel, a Bíblia conta que Pedro negou, que Davi fez um monte de besteira. E o fato de ter essas histórias relatadas não quer dizer que isso é normativo. Isso é descritivo. Então, uma coisa é uma descrição bíblica, outra coisa é uma normativa teológica. Então, vou dar um exemplo para vocês. Existem livros na Bíblia que eles são 90% históricos e 10% teológico. Quando você pega as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, são cartas extremamente teológicas. Ele está ensinando teologia. Agora, você pega um evangelho, ele tem muita história, além de teologia que Jesus ensina. Ele é a fonte. Você pega livros do Antigo Testamento, como esse de Juízes, gente, o livro de Juízes, ele deve servir para a gente aprender o que não fazer. Olha a história de Sansão, né? Então, lembra do Gideão, que o Gideão, ele falou assim, foi o Gideão? Não, foi o Jefté. O Jefté era um rei, e ele, para ir para uma guerra, ele falou, eu vou sacrificar a primeira pessoa que entrar na minha casa. A filha dele entrou. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas existem textos que são históricos, que eu posso fazer teologia olhando para tudo, e existem textos que são muito mais teológicos. Então, onde está a teologia nesse livro de Juízes? Em muitos lugares. Mas olha Juízes 19, Giovana, que é o começo da história, e vai até o final, né, de Juízes. O que está escrito no primeiro verso? Quem está a Bíblia está aberta aí, pastora? Lê para nós. Juízes 19, verso 1.
Peraí. Ai, pastor. A gente está pronta para responder a razão da nossa fé, né, irmã? Ah, peraí. Travou. Peraí. Meu Deus, fiquei nervosa. Eu, Juízes 19. pastor, só para eu enrolar enquanto eu acho. Na verdade, ainda é um dos meus livros preferidos da Bíblia, porque eu gosto de ver essas histórias mesmo, a realidade do povo, né? Hora fica bem com Deus, outra hora estraga tudo. Pode ler? Pode, só o comecinho, a primeira frase. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel Não, consultaram. Juízes 19:1. Ah, tá, 19, verdade. Desculpa, pastor. É a tosse. É. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, Tá houve. bom, obrigado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Agora vá no capítulo 21, no último versículo, que é o verso 25. Tá, no último versículo, ok. Isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Tá explicado. Entenderam? Tá explicado. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Agora, a gente com a Bíblia, a gente com pastor, com bispo, com tanta gente para nos ensinar, teólogos, professores, profetas, mestres, a gente às vezes é difícil de obedecer. Agora, num tempo que não tinha liderança, num tempo que não tinha rei, num tempo que não tinha Moisés, porque, ó, pensa bem, a história nessa fase começa com Moisés, que é o legislador, que é o executivo, que é o libertador, que é tudo. Moisés morre, Josué assume. Quando Josué morre, é um período em que os juízes mandam. Quem que eram os juízes? Cada família que constituía uma tribo, cada clã tinha o seu líder máximo, era o seu juiz. Esse juiz, quando ele era de muita autoridade, de muita repercussão, muita fama, ele acabava julgando 2, 3, 4 tribos, quase que o povo de Israel todo. Então você tem Débora, tem Otoniel, tem Sansão, tem Jefité, tem Gideão. Esses são os juízes do livro de Juízes. E agora nós estamos falando de uma época que nem juiz tinha. Nós estamos falando de uma época, no capítulo 19, que nessa época não tinha rei, a coisa estava degringolada. E tanto é que depois disso, quem que vem? Vem o livro de Ruth e depois começa o livro de Samuel. Quem foi o último dos juízes? Foi o Samuel. O Samuel foi o último da era que nós chamamos de teocracia. Teocracia, o governo direto de Deus. Ele governava através de Moisés, através de Josué e através dos juízes. O último juiz é Samuel. O que o povo pediu? Um rei. Olha o que aqui está falando. Nessa época não tinha rei. Aí o povo pede um rei. E aí o Samuel, o último juiz, ele passa a ser o primeiro profeta. Quando se estabelece a monarquia com Saul, o Samuel, que ungiu inclusive Saul, ungiu Davi, ele sai da posição de juiz e passa a ser o profeta. O profeta é aquele que lembra o rei que o rei está fazendo coisa errada, já que o rei não era esse homem necessariamente guiado por Deus como eram originalmente Moisés e Josué. Então, baseado nisso, vamos para a história. O texto conta que o camarada, ele casou-se com uma concubina. E aí já convém o esclarecimento. Qual a diferença de esposa para concubina? Lembra de Jacó? Ele se casou com Raquel e Lia. Elas eram esposas, com direitos à herança, com direito a ser o filho mais velho primogênito da família. Aí, elas não conseguiam ter muito filho, na concorrência dela, elas emprestavam a empregada, que era Bilá, né? Como que era? Não lembro agora. Pastora, pergunte à pastora, quais eram os nomes das concubinas de Jacó, que eram as empregadas da Raquel e da Lia. Essas mulheres, elas não estavam no status de esposa, elas estavam no status de concubina, que era uma esposa de segunda categoria. Era uma esposa que
ela dava filhos, que ela servia ao marido, mas não tinha pagamento de dote, não tinha aquele envolvimento de um casamento Zilpa e Bilá. Obrigado, pastor. Então, a concubina era uma esposa, talvez hoje a gente pudesse falar, a namorida, é o namorido. É aquela pessoa que está junto, que segundo o STF já tem o mesmo direito adquirido de esposa, mas não é casamento. Uma união estável, hoje, tem categoria de casamento, mas não é casamento. Então, esse camarada aqui, ele era um levita, que ele se casou com uma concubina, que era de Belém de Judá, depois ela ficou chateada com ele, deixou ele e voltou para a casa do pai em Belém. Depois de um tempo, ele foi lá para tentar trazê-la de volta. E aí o sogro, o meio-sogro, porque era pai da concubina, hospedou, ficou feliz, que bom, tá. E depois de um tempo lá na casa do sogro, ele decidiu voltar para casa, convenceu a concubina, a esposa, a namorada, a voltar para casa. E eles estão voltando e eles passam por Jerusalém, que nessa época Jerusalém ainda não era do povo de Israel. Jerusalém era dos jebuseus. Aliás, o primeiro nome de Jerusalém era Jebus. Quem conquistou Jerusalém foi Davi, mais para frente. E ele fala, não vou me hospedar em Jerusalém, porque aqui não é terra do povo de Deus. E ele vai para a região de Benjamim, que era terra do povo de Deus. E ele chega na cidade, ninguém quer hospedá-lo. Ele fica lá na praça. Até que chega um outro amigo dele lá, que é da mesma região dele, fala, o que você está fazendo aqui na praça? Ele fala assim, ninguém me deu hospedagem, eu não vou dar despesa para ninguém, eu tenho ração, eu tenho água para os animais, eu só quero pernoitar para amanhã chegar na minha casa. Aí aquele homem fala, vem para minha casa. E quando ele entra na casa dele, os homens da cidade têm o mesmo, os perdidos, né? Tem aquela mesma cobiça dos sodomitas, né? Que é aquela cobiça de perversão sexual, independente de ser homem com homem, mulher com mulher. E o texto nos diz que eles querem arrancar esse camarada hóspede da casa para abusar dele. E aí o dono da casa fala, de jeito nenhum, pega minha filha virgem aqui, pega a concubina, mas não mexe com ele. E aí eles dão a concubina, ela passa a noite toda sendo violentada sexualmente, abusada, e ela, quando volta para casa na manhã, ela morre. Quando o rapaz acorda, põe ela no jumentinho, vai para casa, chegando em casa, ele corta a concubina morta em 12 pedaços e manda uma para cada tribo, falando, olha aqui o que o nosso povo fez com a gente mesmo. Lembrando que ainda não era um povo unido. Quem uniu o povo foi Davi. E Saul começou, mas Davi que uniu tudo. Então, havia uma disputa entre tribos e tribos, como se fossem povos autônomos. Eles tinham a mesma origem em Jacó, mas eles não eram um reino unido. E aí todo mundo fica revoltado e as 11 tribos querem ir contra o Benjamim, a tribo de Benjamim. E eles vão e quase que exterminam com a tribo de Benjamim. Só que daí eles têm um problema, se eu não me engano, são mais de, não lembro, 600 mil homens, é muita gente que morre. Aí eles estão com um problema, que a tribo de Benjamim é quase exterminada, porque todos os homens guerreiros foram se defender, porque eles tinham matado a moça lá, a concubina, e agora todas as outras tribos se levantam contra eles, para se defenderem, os homens da tribo de Benjamim, os benjamitas, quase morrem todo mundo. E aí, então, as outras tribos começam a arrumar um esquema para não deixar uma tribo de Israel ser extinta. E eles começam a arrumar homens de outras tribos, de outras nações, para se relacionarem com as mulheres da tribo de Benjamim, as benjaminitas, sei lá, para que através delas a tribo de não fosse extinta. Então, essa é a história, né? A resposta para isso, naquele tempo não tinha rei, naquele tempo não tinha lei, naquele tempo era uma terra de ninguém. E aí a gente aprende algumas coisas. Povo sem obediência a Deus, povo sem temor e tremor, vai virar bagunça. Haja vista o que está acontecendo no mundo por aí.
esse texto também ensina a gente sobre a importância da hospedaria, da hospedagem. Nos tempos bíblicos, hospedar era um dom. Lembra que Hebreus fala que a hospitalidade é um dom e alguns, sem saber, hospedaram anjos? Então, aquela tribo, antes de fazer mal para a concubina, eles já estavam com outros pecados na lista, tratando mal os hóspedes. Lembra que Jesus falou para o cara que hospedou ele, que ficou bravo porque a mulher foi lá derramar, a Maria foi derramar um unguento lá? Ele falou assim: eu cheguei aqui, você não lavou meus pés, fulano. Cheguei aqui, você não se alegrou, você não me hospedou, você não praticou a hospitalidade. Então, isso foi um erro daquele povo lá, né? A perversão sexual, então não precisa nem falar sobre isso, né? Agora, quando a gente lê isso no contexto de hoje, que a mulher tem o valor que tem, que os filhos têm o valor que têm, é muito estranho a gente ouvir isso. Mas naquela época, e eu não estou falando que está certo, né? Nós aqui, brincadeiras que nós fazíamos há 40 anos atrás, hoje é crime. E eu não estou falando que é certo, mas estou falando que você tem de ver o contexto. Então, qual que era a única regra de Adão e Eva? Não comer da árvore proibida. Hoje nós temos outros contextos e princípios para reger a nossa vida. Então, naquele tempo, olha o que eu falei, a esposa já não era considerado muito. Naquele tempo se duvidava que a mulher tivesse alma. Você imagina uma concubina. Aquele tempo, filho não tinha o mesmo valor que tem hoje. Até muitos casamentos eram arranjados, não tinha amor como tem hoje. Então, quando eu entendo isso, eu alivio um pouco essa sensação ruim daquele contexto. Mas para os dias de hoje, eu continuo tendo a Bíblia como palavra de Deus. É uma história que eu posso tirar dela teologia, mas não é teologia que eu posso aprender história. Ô, pastor, uma coisa que o senhor falou que é muito interessante e que a gente tem que lembrar sempre, né? Que existem coisas na Bíblia que são histórias, que não é uma regra para a gente vivenciar. E, inclusive, essas histórias, elas corroboram para a credibilidade da Bíblia e a credibilidade de tudo que ela permeia e o evangelho, porque nela contém histórias como essa, que se a gente fosse olhar a grosso modo, meio que diria que Deus é um Deus ruim que permitiu isso acontecer. Se eu fosse escrever a Bíblia, eu tiraria essas partes e outras também. Mas não, ela contém a história real, como de fato ela aconteceu. E essa história lembra muito o episódio lá em Sodoma e Gomorra com Ló, quando Ló recebe os anjos e o povo da cidade quer pegar os anjos, e aí vira aquele furdunço todo. E aí, assim, quando eu li essa história em Juízes, eu ficava, mas, gente, esse povo tem um negócio com estupro, né? Nunca vi desse jeito, que coisa horrorosa, que perversidade no coração. Mas a questão da hospedagem. E assim, eu não entendia também. Como assim, gente? O pai oferece as filhas virgens para que elas sejam abusadas ao invés dos homens que poderiam se defender. Mas tem essa questão da hospedagem, que ela é sagrada, e também essa dúvida quanto à mulher, né? A mulher é meio que descartável mesmo, né? As filhas são descartáveis. Muito bom, pastor, sua resposta. Amém, amém. Perfeito. E Por vocês isso que também... eu falo, pastora Rose e Giovana e todos, por isso que eu falo que eu acho inconcebível hoje as pessoas que defendem as mulheres não defenderem e não acreditarem em Jesus, porque Jesus foi o que colocou a mulher no valor, dando o valor devido dela no lugar certo. Lembra da mulher samaritana, que ela era preconceituosa? E Jesus falou, ela falou, como que o senhor, sendo homem, vem conversar comigo, que sou mulher e ainda mais sou samaritana? Então, Jesus quebrou os paradigmas. Hoje, as pessoas que levantam essas bandeiras deviam levantar a bandeira de Jesus, porque ele é o grande. Só que, infelizmente, hoje as pessoas no movimento feminista, elas querem que a mulher tenha posição e não valor. Hoje ninguém está preocupado com o valor da mulher, está preocupado com a posição. E a Bíblia estava preocupada com o valor. Posição não é o mais importante. Posição muda. Posição tem a ver com
sazonalidade, tem a ver com contexto, valor tem a ver com eternidade. E vou falar. E uma coisa que eu acho muito legal é que nós, como cristãos, nós não precisamos aderir determinado. Tipo, você não precisa aderir à corrente feminista para eu defender a mulher, ou eu não preciso aderir, talvez, a algum partido para eu ser contra o racismo. A palavra cristão já inclui já tudo isso, sabe? Então, se eu sou cristã, então eu combato o racismo. Se eu sou cristã, então eu entendo o valor da mulher, sou contra a violência doméstica, eu entendo todo esse contexto, eu não preciso ter nenhum viés. Eu já sou cristã, já faz parte de quem eu sou ou de quem eu deveria ser. Então, se eu sou cristã, eu sou contra a homofobia e a qualquer tipo de violência. Então, essa é uma coisa que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender, né, pastor? Vamos para a Bíblia, né? Que daqui a pouco a gente. Amém. Perfeito. E vocês já responderam a próxima pergunta que falava sobre a questão da luta contra os benjamitas, né? Então, acho que ficou bem claro essa parte. E aí a gente vai para uma outra pergunta, bem interessante também. Eu sei que a pastora gosta de falar sobre esse assunto, então eu já vou direcionar para ela. Quando Tá fala bom, interessante, é pastor? perigosa. Não, a pergunta é o seguinte: no Novo Testamento são citados vários casos de pessoas com demônios ou tomadas por esses inimigos. Eu gostaria que vocês comentassem por que existem tantos casos assim, como isso acontece nos dias de hoje. Não, então, isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E naquele contexto bíblico também é muito mais comum também do que nós imaginamos. E, inclusive, os próprios judeus tinham o próprio ritual para a expulsão de demônios, né? E que foi que nós, a partir de Jesus, nós temos o entendimento que nós expulsamos o nome de Jesus Cristo. Mas quando nós estudamos desde a criação do mundo, quando Lúcifer e todos seus anjos caíram, nós já temos ali uma ruptura e temos a consciência de que existe o mundo espiritual, e no mundo espiritual temos os anjos de luz e temos, né, os demônios que foram com Lúcifer. A possessão demoníaca, ela acontece através de legalidades. E quando nós enfrentamos situações como essa, só é possível a gente ser acometido de uma possessão a partir do momento em que nós damos como se fosse uma procuração, sabe? A gente usa muito o termo assim, né? Abriu brecha, abriu brecha. O fato de abrir brecha é dizer, pronto, você tem domínio sobre a minha vida, você pode fazer o que você quiser. E a Bíblia, ela nos ensina muito sobre isso, e tem muitos casos, né, de possessão. Tem o caso da mulher encurvada, que aparentemente parecia que ela tinha uma doença, mas ali havia um espírito imundo, o endemoniado de Gadareno. Então, temos muitas histórias que corroboram para entendermos que existe a possessão e que existe também a libertação a partir de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa olhar e entender o mundo espiritual, ele é real, ele existe e não tem como nós fugirmos dele. E, hoje, qual que era a outra parte da pergunta? Como que isso acontece nos dias de hoje? Como acontecia nos dias do passado, da mesma forma que acontecia no passado, é como acontece hoje, através de legalidades. Naqueles dias, eles questionavam muito a respeito dos pecados até dos pais, não só da própria pessoa, eles questionavam uma série de fatores, quem pecou, foi o pai, não foi a linhagem, ou não foi. Então, existem muitos motivos pelos quais aquelas pessoas, naquele tempo, estavam possessas de demônios, assim como existe hoje vários motivos pelos quais as pessoas podem ter essa infestação, essa possessão demoníaca. Então, a possessão, ela acontece através de uma procuração que a gente entrega, assim, dando legalidade para que o inimigo possa na nossa vida. O que é essa legalidade? O que é essa brecha? Pecado. Pecado, ele abre brecha. Mas, pastora, eu aceitei Jesus, eu vou continuar pecando. Então, eu abro brecha para que o inimigo ele entre na minha vida?
nós entendemos que o sangue de Jesus ele nos justifica e nos transforma. E a partir do nosso conhecimento de Jesus, a nossa vida precisa passar por transformação e o inimigo ele perde o poder e o domínio sobre nós. Mas o examinar-se a si mesmo, ele é sempre importante. E eu gosto muito, pastor, não sei se você já viu isso, que Lutero, ele tinha uma prática bem comum, ele orava por ele mesmo, colocando a mão na cabeça e expulsando os demônios que tinha, que ele não sabia que tinha, ele tinha essa prática, sabe, de devocional. Aí é isso, pastor, o senhor quer acrescentar? Até doei agora. Eu acho que foi boa a sua fala, e eu queria talvez ampliar um pouquinho, falando do contexto do tempo de Jesus. O nível de conhecimento da medicina nem se compara com os dias de hoje. Sim. Então, quando uma pessoa com epilepsia, ela tinha uma crise epilética, que hoje comprovadamente tem a ver com problemas elétricos no cérebro, essa pessoa epilética ou com epilepsia, ela era considerada possessa, endemoniada, porque não tinha outra explicação de acordo com o conhecimento científico da época. Assim como toda doença e toda mancha na pele era considerada lepra. Então, preste atenção nisso. Naquele tempo, muita coisa que não era lepra era chamada de lepra. Hoje, hanseníase continua sendo hanseníase, lepra. Então, hoje, calvície é calvície, mas hanseníase é lepra. Lepra é hanseníase. Nos tempos bíblicos, tinha doenças que se atribuía a questões espirituais. Hoje se sabe que, do ponto de vista científico, não é, mas continua tendo possessão. Então, eu fiz um paralelo. Assim como no passado, toda doença de pele, toda mancha, toda calvície era considerada vitiligo, por exemplo, era considerado lepra. Mas hoje tem um monte de coisa que não é lepra, mas continua tendo hanseníase, que é o nome popular para lepra. Vamos para o passado. Tinha muita coisa que era chamado espírito demoníaco, mas hoje se sabe que isso tinha uma origem científica, que não quer dizer que o inimigo não se aproveite. Aí eu quero, então, aprofundar um pouquinho. O que é uma doença psicossomática? É uma doença da alma, das emoções, de algo não palpável, que afeta o físico, os somos. Então, a gente sabe que o nervosismo exacerbado pode desenvolver úlcera gástrica. A gente sabe que a mulher, no período pré-menstrual, que tem uma mudança hormonal, afeta o seu humor. O homem, quando ele está sob muita tensão, ele pode desencadear uma série de doenças. Então, nós somos um ser único, corpo, alma e espírito. Uma coisa relaciona-se com a outra. Então, falar, mas isso não é espiritual. A origem pode não ser. Eu posso ter ficado nervoso com a Solange por uma questão da alma, emocional. Mas esse nervosismo pode me levar a uma ira, a um pecado, que daí eu vou dar brecha para o mundo espiritual, que é aquilo que a pastora falou do pecado. Então, Lucas, que era um médico, tem alguns momentos que ele fala de espírito de enfermidade. Então, parece que para Lucas há uma diferença entre espírito demoníaco e espírito de enfermidade. E o espírito de enfermidade pode ser algo que a ciência da época não explicava. E não quer dizer que, então tá vendo, por isso que a Bíblia está errada? Não, gente. Você vai ver o que os filósofos gregos falavam sobre medicina. É o que eles tinham de conhecimento da época. Então, falar que a Bíblia tem de ser descartada porque naquela época e hoje, então descarta todos os livros de Aristóteles, todos os livros dos filósofos, descarta tudo que Sócrates falou sobre medicina. Por quê? Porque nem se compara com os dias de hoje. Então, para terminar a minha fala, a gente acredita em 3 níveis de ação do inimigo na nossa vida. O primeiro nível seria uma obsessão. O segundo nível seria uma opressão. E o terceiro nível seria a possessão. Então, o que é essa pessoa? Ela não perdeu a consciência.
ela não está endemoniada. Talvez a gente pudesse colocar o nome de endemonizada. Ô, gente, tem pessoas que estão conscientes, estão donas da consciência dela, mas estão sob a ação do inimigo, você sabe disso. Então, essa pessoa estaria endemonizada. Tem gente que é obcecado pelo sexo, por pornografia, está sob a ação do inimigo. Mas ele sofreu um abuso sexual quando era criança. Pois é, mexeu com a alma dele, mexeu com a psique dele, criou um trauma e isso foi uma brecha. Então, a obsessão são coisas na nossa vida que muitas vezes nós ficamos fissurados, nós ficamos atordoados naquilo. Um vício é uma obsessão. Isso pode levar para uma opressão. Você não consegue satisfazer, você cria uma dependência, você começa a sentir um peso, opressão. Jesus disse, vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos. Agora, o nível pior disso tudo é quando a pessoa perde a consciência e fica sob a ação direta do inimigo. Agora, isso só acontece, como a pastora disse, se a gente deixar. Eu já tive casos de libertação que a pessoa estava orando e ela tinha envolvimento com um monte de coisa errada e ela estava consciente e ela começava a falar, pastor, minha mão está adormecendo, meu pé está adormecendo, eu estou vendo tal demônio ali fora. Eu falava para ele, fica aqui, fixa aqui, não perde o controle. Você não precisa perder a consciência. Então, existem igrejas, como por exemplo a Igreja Universal, que eles acreditam que para ser liberto precisa ser possesso. Então, eles estimulam a possessão. Eles querem que haja manifestação, para daí o diabo ser envergonhado e todo mundo ver e crer em Jesus. Nós não estimulamos a possessão. Eu conheço uma pessoa que ela vivia sob a ação do inimigo, mas ela conhecia a palavra. E um dia ela começou a orar e começou... Ela conta, não estou falando que isso funciona, mas para ela fazia o sinal da cruz com a língua dela no céu da boca. Ela ficava fazendo o sinal da cruz com a língua dela. E ela não ficou possessa. E ela foi liberta. Então, o que eu quero dizer é que existem níveis de ação do inimigo na nossa vida. E a gente precisa tapar as brechas, viver uma vida de santidade. Por isso que o apóstolo Tiago fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeição a Deus é vida de intimidade. Resistir ao diabo é vida de santidade. Ele fugirá de nós, é vida de autoridade. Eu acho que é Tiago 4,7. Confirma aí para mim, por favor. Então, às vezes a gente quer ter autoridade sem intimidade. A gente quer ter santidade sem intimidade. Então, intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. E aí, seja a obsessão, opressão ou possessão, seja na esfera da alma, do corpo espiritual, nós somos mais do que vencedores. Amém. Bom, nós temos mais duas perguntas. Eu ia fazer mais perguntas sobre esse tema, só que a gente tem mais duas perguntas, eu vou nelas, já que o nosso tempinho já está indo, e são perguntas interessantes também. Inclusive, Giovana, às 9h30 eu começo uma outra reunião online da Rede Vermelha, então eu preciso terminar um pouquinho antes, por favor. Beleza, então vamos para a próxima aqui. Então eu digo, só depende de você, pastor. Obrigado. Acabar na hora só depende de... Eu vou fazer mais duas perguntas, então. A primeira é, em Samuel, Saul unge Davi. Queria saber mais sobre a unção com óleo nos dias da Bíblia e nos dias de hoje. Então, uma pergunta ampla também, vocês fiquem à vontade para discorrer sobre a unção com óleo, o significado disso, enfim. A primeira pergunta é, a gente usa o óleo ainda, pastor, ou não, hein? Eu gosto do óleo. Gente, o óleo é só um símbolo ou ele tem algum poder nele? Faz diferença usar ou não óleo? Tá. No Antigo Testamento, tudo era símbolo. E como não tinha o real visível, o símbolo tinha muito poder e autoridade. Então, é mais ou menos assim, né? Quando eu e a Solange começamos a namorar, em 1981, a gente não tinha celular, não tinha nem telefone fixo à disposição, então a gente só se via na igreja no domingo. Então, uma foto da Solange, para mim,
uma carta da Solange para mim era muito mais do que um símbolo. Era algo muito real. Eu dormia com ela debaixo do travesseiro. Olha que romântico, né? Ah, E... Agora, uma foto da Solange para mim é importante, mas eu prefiro ir lá na sala e dar um beijo nela. Entenderam? Então, os símbolos do Antigo Testamento, eles têm muito mais valor do que no Novo Testamento. Não deixaram de ser símbolos. Mas como no Antigo Testamento não era o real, não existia, o símbolo era o que tinha de real. Então, o óleo representava o Espírito Santo. O óleo quer dizer consagrar, tornar sagrado. Se você vai lá em Moisés, ele ensina como fazer o óleo. Eu não vou me deter nisso agora, mas cada elemento usado para fazer o óleo tem um significado. Então, o óleo ele era consagrado, ele era feito e não podia ser usado para outra coisa, porque ele tinha todo um simbolismo apontando para Jesus. Então, era muito importante a unção com óleo. Então, uma pessoa ungida com óleo, ela estava revestida com o Espírito Santo. Lembra que no Antigo Testamento, o batismo com o Espírito Santo não era como é hoje, sobre toda a carne que confessa Jesus. Isso é dispensação do Novo Testamento da graça. No Antigo Testamento era só sobre reis. Tanto é que quando foi para ungir Davi, saiu o Espírito Santo de Saul. Quando Elias foi arrebatado, veio sobre Eliseu. Agora, um detalhe que eu não vou procurar agora, que eu não achei esse texto, não sabia, mas para ilustrar, eu já preguei sobre isso na igreja, que você sabe qual foi a diferença da unção de Saul para a unção de Davi? Davi foi ungido com um chifre, aquilo que hoje a gente chama de chofar. O chofar, a diferença do chifre para o corno, né? O chifre ele é oco. Então o Davi, o Samuel pegou o óleo dentro de um chifre, que o chifre fala de autoridade. Lembra que tinha lá os chifres na ponta da arca, e quem pegava no chifre tinha autoridade de Deus na vida dele e não podia ser morto. Era apelar para Deus. Então o chifre no Antigo Testamento representa autoridade, poder. E a unção de Davi foi através de um chifre que o óleo, o Samuel pegou e derramou sobre Davi. Sabe como foi a unção de Saul? Com um vaso de barro. Hashtag fica a dica. Então, Saul foi ungido com óleo que veio de um vaso de barro. Davi foi ungido com óleo que veio de um chifre de autoridade. Você sabe o final da história dos dois. Então, hoje, Novo Testamento, já estou morando com a Solange, já estou firmão com ela. Então, é importante a foto? É. A foto me lembra da Solange? Lembra. Eu gosto das fotos dela, tirar fotos. Se eu mostrar a quantidade de foto que eu tenho dela no meu celular, vocês vão ficar assustados. Mas a presença dela é mais importante. Então, nós ungimos com óleo hoje? Ungimos. O apóstolo Tiago fala, está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, Jesus ungia, então não tem nada de errado ungir com óleo hoje. Mas o óleo não é mágico, o óleo não tem um poder sobrenatural. O óleo ele aponta para o Espírito Santo. Então, se eu estiver num lugar, eu já fui em lugares em hospitais, e eu perdi o óleo que eu levo sempre no carro para esses momentos. Eu perdi a unção? Não, eu fui lá, orei e a pessoa saiu do hospital curada depois de pouco tempo. Então, eu gosto de levar o óleo, eu gosto porque é um símbolo, mas eu não posso colocar no óleo um poder maior do que aquilo que ele representa. E eu sempre falo o seguinte, né, uma máxima na teologia: quando o símbolo ocupa o lugar daquilo que ele representa, ele se tornou um ídolo. O que é um ídolo, pastor? É quando o símbolo ocupa o lugar daquilo que ele representa. Eu tenho uma aliança aqui na mão. Essa aliança fala que eu sou casado. Agora, se eu tirar essa aliança para ir no motel com uma outra mulher, eu estou dando mais valor para o símbolo do que para minha esposa. Se tornou um ídolo. Se o dia que aconteceu uma coisa que eu perder essa aliança, eu achar que o meu casamento acabou, o meu amor acabou, eu estou dando mais valor para o símbolo do que para o meu casamento. Então, o símbolo, quando ele ocupa o lugar daquilo que ele representa, se tornou um ídolo. E a idolatria é problema. Ô, pastor, só
para ratificar também, a diferença entre as virgens prudentes e as nécias, lá da parábola que Jesus conta, está no azeite, está no óleo, né? Em que umas levaram para manter a lamparina acesa e outras não levaram. E eu acho essa representação muito interessante porque faz alusão também à unção de Deus sobre nós, ao Espírito Santo em nós. Então, quando esse óleo ele se acaba, nós corremos sérios riscos. Então, precisamos sempre manter esse óleo, né, esse azeite em nós. Aí, se for para discorrer sobre o azeite, tem tanta coisa que eu ia até falar do Getsemane, mas não vou não, porque senão o senhor não vai embora hoje. Mas acho que ficou claro. E aí, pensando que a gente tem poucos minutos para terminar, eu vou jogar uma bomba e eu quero ver vocês responderem em poucos minutos. Vai ser o Ah, maior desafio da noite. A pergunta é sobre, em 1 Samuel também, tem algumas pessoas que falam que havia um caso entre Davi e Jonatas. E aí essa pessoa está perguntando como responder a essa afirmação que muitos fazem. Qual é a base, né, bíblica, enfim, como refutar essa história de que falam que Davi e Jonatas eram namorados. É fácil Polêmica. responder. Me permita Ah, responder, é fácil. é fácil. Esses dias eu ouvi alguém falando que Jesus, os dois discípulos no caminho de Emaús, eram um par de homossexuais que estavam voltando para a casa deles porque eram renegados, e aí Jesus esteve com eles e afirmando o relacionamento deles como sendo abençoado, e eles desenvolvem a ideia do Cleopas ser um nome feminino. Queridos, a pergunta objetiva é essa: se provar que a Bíblia condena a homoafetividade, as pessoas vão deixar de ser? Se provar que a Bíblia não referenda a homoafetividade, as pessoas vão mudar do dia para a noite? Não vão. As pessoas querem encontrar na Bíblia álibis para aquilo que elas querem fazer. Todos nós agimos assim. Então, vou responder bem objetivamente. Naquele tempo, a Bíblia condenava a homossexualidade. E se a Bíblia condenava, não tem sentido um rei desenvolver práticas homossexuais e ser considerado o grande rei que foi Davi. Porque Davi teria uma mancha do ponto de vista da obediência às leis de Deus, que ele nunca seria chamado de um homem segundo o coração de Deus. Uma coisa é a pessoa ter deslizes na vida. Outra coisa, ela fazer da prática pecaminosa um estilo de vida, na visão dela, aprovado por Deus. Então, Jonatas e Davi eram amigos. Jonatas protegeu Davi, até em detrimento da obediência ao próprio pai. A Bíblia fala que Jonatas e Davi tinham uma ligação de alma. Agora, falar que isso, qualquer homem que se relacione com outro homem nesse nível de intimidade tem que ter homossexualidade envolvida, é forçar a barra, não precisa disso. Se a pessoa quer viver uma vida homossexual, com práticas homossexuais, é um direito que ela tem. E nós, como cristãos, precisamos respeitá-la. Ela tem direitos civis garantidos, ponto final. Agora, ela falar que procurar na Bíblia casos como esse para justificar a prática dela, é que é o problema. Então, Davi e Jonatas eram amigos. E nós acreditamos em amizade verdadeira de pessoas do mesmo sexo. Ponto final. Mas por que Davi não podia ser homossexual? Cara, Davi, ele teve trocentos mil relacionamentos com mulher. Ele tinha dezenas de concubinas. Mas ele podia ser bissexual. Se fosse, olha só, por que o adultério dele foi condenado? Por que o adultério que ele praticou, Deus apontou o dedo através de Natã e ele teve consequências na vida, na família dele, para o resto da vida? Por quê? Por que Davi não construiu o templo? Porque ele cometia erros. Agora, se ele cometesse o erro da homossexualidade, que na época era condenada, vocês acham que ele ia ser quem ele foi? Não seria.
Pastor, eu só quero também falar uma coisa que eu já falei nas outras aulas que é bom ratificar. A gente tomar cuidado com o anacronismo, olhar para a Bíblia com o nosso olhar de hoje. E uma coisa muito comum na cultura hebraica antiga era essa amizade entre os homens e essa demonstração mais emotiva. Então, assim, se eu, por exemplo, tem uma fala que eu acho muito legal, que é saudar os outros com ósculo santo. Ósculo santo é o beijo fraternal, o beijo na bochecha. Você imagina os irmãos da nossa igreja beijando um ao outro na bochecha? A gente não imagina, mas era uma coisa mais comum para a época entre os homens, essa amizade. E, inclusive, eu acho que no Oriente ainda continua assim, essa coisa mais, demonstrar mais essa afetividade. Hoje, os nossos homens tem isso muito enraizado nessa postura de homem, de machão. Então, Malemar abraça o amigo, que já é diferente para aquele contexto, para aquela cultura. Eles abraçam o amigo, eles dão um beijo na bochecha do amigo. Então, se a gente olhar com a nossa visão, a gente vai achar, nossa, que cena mais homossexual. Mas não, é uma coisa normal para a cultura. Havia de verdade uma amizade profunda e uma aliança, um compromisso de lealdade entre os dois. É isso. É isso. Perfeito. Acho que Eu tá. falei rápido por causa do horário, tá? Mas Vai isso é um lá. tema que a gente pode conversar bastante e eu acho muito importante a gente se debruçar sobre a Bíblia para aprender. Amém, amém. Eu acho que ficou bem explicado. Aliás, todas as respostas de hoje foram excelentes, muito bem embasadas, com exemplos e tudo mais. Muito obrigada aos pastores. Gente, uma salva de palmas para os nossos pastores. E aí eu quero aproveitar e pedir para o pastor orar, então, orar pela tosse da pastora, Amém, né, amém. pastora? Orar Louvamos a Deus por... pela nossa rota. E, gente, continua firme, gente, continua firme. Se atrasou, corra, faz uma leitura um pouquinho maior todo dia para você atualizar. Não desista, não desanime. Nós já chegamos na metade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Deus, muito obrigado por esse tempo. Te louvamos pela vida da liderança do Rota 66, representada aqui pela Giovana. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada integrante, pelas mais de 500 pessoas que estão sendo abençoadas por este projeto. E hoje nós te louvamos pelas vidas aqui presentes, representando essas centenas de pessoas. E nós oramos, Deus, para que tudo aquilo que aprendemos aqui hoje possamos colocar em prática na nossa vida e possamos fazer da nossa vida instrumento nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Fiquem atentos ao grupo que a gente vai mandar as próximas datas e foto, pastor. Mas se todo mundo aparecer, eu tiro foto, senão eu não vou tirar, não. A tia falou que não vai ligar a câmera. Tia Enide, vamos ver o seu pijama aí, tia Enide. Ó, ali com a Nancy tá a Thay. A Karina disse que também estava acompanhando. Agora as duas se separaram aí. As duas estavam juntas, a depois Karina, separaram. a Karina com a Lara vira Larina. Vai lá, É. Larina. Isso. Tá aí as duas. A Noeli, a Nahako, lá Ó, da esse vídeo Coreia vai do Sul. aparecer. Olha lá, vamos lá, gente. Vamos tirar a última foto, então, aqui. Aí, se vocês quiserem colocar o celular nessa posição, daí fica legal.